E aí galera, eu me chamo Catiane Bonatti, sejam bem-vindos a esse canal. Não se assuste com esse título, pra você entender esse título você precisa ficar até o final do vídeo, beleza? Então vamos direto ao ponto, gente. Eu já contei aqui pra vocês, eu vou deixar o vídeo linkado aqui, que eu perdi a minha mãe com 17 anos, em 2012. E eu voltei pra Jesus através dessa perda, né? E aí em 2013, os primeiros 6 meses de 2013, foi um processo de luto pra mim, um processo de adaptação, né? Porque muitas coisas se romperam através da morte da minha mãe. Eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, se vocês quiserem, então comenta aqui embaixo. A questão é que eu estava muito presa naquilo, como se aquilo me limitasse, como se aquilo não me permitisse que eu andasse, sabe, que eu conseguisse caminhar, que eu conseguisse seguir, porque eu me sentia culpada por causa das pessoas, que as pessoas falavam que eu era culpada. Tudo aquilo que me diziam eu recebia: você é culpada, ela morreu por causa de você. Mas você que tava lá com ela no hospital. Então tudo isso eu recebia e eu carregava aquele fardo sobre mim. E Jesus, ele não queria que eu carregasse aquele fardo, porque aquele fardo não era meu. Aquele fardo era muito pesado pra mim, estava sendo muito difícil. Eu não conseguia me relacionar com as pessoas, eu não conseguia fluir em liberdade, sabe? Eu tinha voltado pra Jesus, eu estava na igreja e eu não conseguia realmente manter um relacionamento entendendo que Deus era o meu pai e que eu era livre de toda aquela culpa. Até que chegou um dia que foi um dia assim crucial na minha vida, onde eu fui convidada pra assistir uma peça de um grupo de teatro cristão que chama Giovanni Si, não sei se todo mundo conhece. Eu vou dizer pra vocês que eu não lembro qual era o nome da peça, eu não lembro o que foi falado na peça, porque não foi a peça que falou comigo. Todas as vezes que o Giovanni Si ele faz uma peça de teatro, ele sempre no final faz aquele momento de oração, aquele momento de ajuntamento, onde a gente vai ali, ora, recebe algo de Deus, enfim. E não foi diferente dessa vez. Chamaram, né, a galera lá pra frente, eu fui. E eu fui lá sem pretensão nenhuma, eu só fui. Fiquei lá sozinha e tudo mais e comecei a chorar, sabe? Falar pra Deus assim que eu tava sentindo muita dor, e eu queria colocar aquela dor pra fora. E eu comecei a chorar. E aí do nada, né, a pessoa que estava ali ministrando, orando com o microfone, simplesmente falou a seguinte frase. Gente, foca nessa parte do vídeo. Ela falou a seguinte frase: você precisa abandonar a sua mãe. Você precisa deixar a sua mãe pra trás. Aí eu pergunto pra você que tá assistindo esse vídeo agora, qual a probabilidade de todo mundo que está ali naquele momento? Eu acho que tinha mais de 30 pessoas ali na frente, fora o resto que não tinha ido ali pra frente. Qual a probabilidade de aquela quantidade toda de pessoas estar passando por uma situação parecida com a minha? Isso foi o que mais me chocou. Deus, ele cuida tanto da gente, ele se importa tanto com a nossa dor, que ele simplesmente soltou aquilo ali, ó. E eu sabia que era pra mim. Quando ela falou aquela frase, eu falei: meu Deus, isso é pra mim. E eu continuei chorando, eu tava chorando, né, me babando toda. E ela repetiu, sabe? Você precisa abandonar a sua mãe, você precisa deixar a sua mãe pra trás. Desse jeito, gente, desse jeito. Era Deus falando comigo, Deus mandando deixar minha mãe pra trás, Deus falando assim, ó: deixa o passado no passado, a sua mãe tá num lugar muito melhor que você, a sua mãe está bem, a sua mãe está salva, ela está comigo. Deus já tinha falado isso pra mim, Deus já tinha falado sobre a salvação da minha mãe. Só que o problema não era a questão de ter perdido só a minha mãe, era todo o processo do luto, juntamente com aquela culpa, juntamente com aquela dor, juntamente com o julgamento das pessoas, porque eu passei por uma fase difícil, porque eu não ficava chorando na frente dos outros, sabe? Eu tinha perdido a minha mãe, todo mundo sabia que eu tinha perdido a minha mãe, e aí as pessoas ficavam me olhando esperando que, tipo assim, eu ficasse chorando na frente de todo mundo, que eu ficasse demonstrando o quanto eu estava sentindo aquela dor. E na verdade, eu não demonstrava, era muito internalizado, assim. Então, geralmente, quando eu tava muito triste, era de noite, no meu momento, ali no meu quarto, sozinha. Quando eu estava sozinha, quando não tinha ninguém, quando não tinha uma plateia pra me ver chorando, entende? Então as pessoas julgavam, inclusive, isso. Pessoas chegaram comigo e falaram: poxa, mas você não chora? Você não sente falta da sua mãe? Poxa, mas você não quer ir no cemitério? Sabe, julgando a minha dor, a minha forma de sentir a minha dor, e aquilo estava me matando, porque eu estava triste, mas eu não queria que as pessoas me tivessem como uma pessoa coitada, como uma pessoa que perdeu a mãe. Ai, coitada dela, agora ela é órfã. E na época eu tinha 17 anos, então tava tudo muito confuso, muito aflorado, sabe? Aquele momento ali em que aquela pessoa falou aquilo de Deus pra minha vida foi um romper. Aquilo rompeu. Eu acredito que isso aconteceu mais ou menos em maio de 2013. Já faziam aí quase 6 meses mais ou menos que eu tinha perdido a minha mãe. Isso mudou totalmente a minha forma de ver as coisas, isso mudou inclusive o meu relacionamento com Deus, porque eu não conseguia me relacionar com Deus, sabe? De orar, falar: Deus, tu és bom, tu és digno, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és o meu pai. Eu só conseguia, quando eu chegava pra ter um momento ali no secreto com Deus, eu só conseguia chorar e lembrar da morte da minha mãe, lembrar de todas as acusações sobre a minha vida, lembrar que eu tava separada dos meus irmãos, lembrar da minha avó, lembrar de tudo de ruim. Eu não conseguia, gente, eu não conseguia me desprender disso. Então era
necessário que Deus falasse aquilo pra mim. E talvez você esteja assistindo esse vídeo pensando assim: Ah, mas Deus falou pra você abandonar sua mãe. Nossa, que ruim, que coisa feia, que não sei o quê. calma. Deus falou pra abandonar a minha mãe no sentido daquele sentimento que eu estava sentindo. Até hoje eu sinto falta da minha mãe, eu sinto saudade dela, afinal de contas a minha mãe me carregou 9 meses na barriga dela, né? Eu tive ela na minha vida durante 17 anos, então não tem como a gente esquecer. Eu não esqueci minha mãe, eu continuo amando ela, mas hoje eu tenho a convicção de que ela está com Jesus, de que a dor ela não precisa ser tudo na minha vida, ela não precisa me consumir. Foi apenas um meio que Deus utilizou pra me transportar pro propósito. Então ele falou pra eu abandonar o passado, ele falou pra eu deixar o passado pra lá, que eu não tinha culpa, que aquilo não era responsabilidade minha, e foi aí que eu comecei a entender que aquela situação foi Deus que fez, foi Deus que permitiu, pra que minha mãe fosse salva, pra que eu conseguisse voltar e me firmar na presença de Deus. Quando eu descobri que minha mãe estava doente, eu estava desviada. Eu não estava vivendo uma vida com Jesus, eu estava na vida louca, entendeu, gente? Então Deus, ele utilizou essa situação pra me transportar pro propósito, e por amor, ele também salvou a minha mãe. Então eu consegui enxergar a situação por uma forma diferente, por uma ótica diferente. Tudo que Deus faz é com propósito. A nossa dor não é pra ser uma dor que nos consome, mas é uma dor pra gerar algo em nós, pra gerar um fogo em nós. A dor, ela é passageira. A gente sente a dor, a gente vive a dor, mas ela passa. Deus não quer que a gente se afunde na dor. Deus, ele não quer que a gente viva uma vida dolorosa, uma vida sofrida. Deus não quer isso pra nós. Deus, ele quer que a gente viva uma vida abundante. Mas é necessário muitas vezes a gente passar por esse processo de dor. É necessário muitas vezes a gente vivenciar coisas que nos tiram da zona de conforto, coisas que nos amassam, que nos moldam, sabe, como um vaso, que nos fazem passar ali pelo refinamento. O ouro, ele passa pelo momento de refinamento ali no fogo. Então é assim que funciona. E tá tudo bem. Durante o processo, a gente geralmente não entende o que tá acontecendo, não entende o porquê daquilo. Mas quando o processo passa e nós passamos a viver o propósito, Deus, ele revela por que aquele processo foi necessário. E é isso, gente. Eu espero muito que Deus tenha falado com você de alguma forma. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que essa palavra seja disseminada. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que mais te chamou a atenção. Se você tem também uma situação parecida com essa, conte aqui o seu testemunho pra gente conversar um pouco mais. Não esquece de me seguir no Instagram, que eu tô lá todo dia papeando com vocês. Lá tem muito conteúdo pra vocês também, inclusive conteúdo engraçado, vocês vão dar vários kkk. Segue meu marido também, Breno Bonades, ele também produz conteúdo, tanto pra cá pro canal quanto pro Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa maquiagem ficaria boa se tivesse uns cílios postiços. Para de fazer barulho. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui, né, gente? Que eu passar horrorosa na internet, não tem necessidade. Daquele... sofrida. Cuspi aqui, meu Deus do céu. Espero que tenha gravado tudo, essa palhaçada.